Muito bem, então agora a gente vai entender o que é o processo de titulação de ácidos e bases fortes, que é muito importante no estudo do pH e em diversos também processos da química e da bioquímica, para a gente conhecer as propriedades de uma solução. O que é uma titulação, né? Uma titulação consiste no seguinte: vamos imaginar que a gente tem O que é uma titulação? Consiste em que a gente tem uma solução e essa solução ela está inicialmente com um pH, ela tem um pH desconhecido, né? Então, vamos supor que a gente não conhece esse pH aqui, mas ele vem, por exemplo, a gente sabe que essa solução é ácida, vamos supor que é uma amostra do suco gástrico do estômago ou uma amostra de limão, qualquer coisa. Então, vamos supor que que é uma solução ácida. Então, a gente, em princípio, não saberia qual que é o pH, mas vamos imaginar que ela tem um pH igual a 1, o que significa, né, a gente não conhece necessariamente ele, mas vamos imaginar que o pH dessa solução é 1, o que significa que a concentração de íons hidrônio é igual a 10 elevado a menos 1. A titulação é um processo que a gente usa para tentar determinar essa concentração de ácido que eu tinha na minha solução, ou seja, qual que é a concentração de íons hidrônio em solução. Por exemplo, essa solução com concentração 10 a menos 1 mol por litro de íon hidrônio poderia ser originária da dissolução, como a gente fez na aula anterior, da dissolução de 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Então, se eu dissolver 0,1 mol por litro, se eu diluir 0,1 mol de ácido clorídrico por litro de água, eu vou obter uma solução de pH igual a 1. Então, eu dissolvi um ácido forte, obtive uma solução de pH igual a 1. A titulação consiste em pegar essa solução e adicionar base. Então, eu vou adicionar base. Lentamente, e eu vou ir medindo, né, de alguma maneira, qual que é o pH dessa solução até o determinado momento em que eu perceba que eu adicionei uma quantidade de base que neutralizou, a palavra que a gente vai usar é neutralização, até eu chegar a uma quantidade de base que neutralize, ou seja, seja igual à quantidade de ácido que eu tinha. Ou seja, eu vou adicionar base até que a quantidade de base adicionada seja igual à quantidade de ácido que eu tinha na minha solução original. Numa titulação, a gente não é o que a gente vai focar aqui, porque a gente vai entender como é que é o perfil da curva dessa titulação. Numa titulação, eu vou saber quando aconteceu essa neutralização usando uma coisa que chama um indicador. Existem moléculas que mudam, por exemplo, de cor muito claramente quando o pH passa perto de 7. Tá? Então, depois a gente pode falar sobre isso, mas agora não é o foco. Mas se eu tenho uma solução de pH 1, vamos supor que essa molécula aqui ela é transparente. O caso mais comum é assim, né? Ela não tem cor, e à medida que você vai adicionando base, quando o pH passa para um pH básico, essa molécula passa a ser rosa. O indicador mais comum, que é a fenolftaleína, é assim. E aí você detecta que a solução deixou de ser ácida e passou a ser básica. E nessa situação, você descobre que você adicionou uma quantidade de base que neutralizou a quantidade de ácido que tinha na solução.
Esse não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é entender a cara dessa curva de titulação, a cara de o que vai acontecendo com o pH à medida que eu vou adicionando base numa solução inicialmente ácida. E essa cara dessa curva é importante também para entender o funcionamento desses indicadores. Então, como é que é esse processo, né? Então, vamos começar de novo. Eu tinha uma solução original. Eu tenho uma solução originalmente aqui que tem um pH igual a 1. Então, vamos supor que eu tenho... Vamos tentar fazer as coisas para que as contas sejam simples. 1 litro de solução de HCl 0,1 mol por litro. Ou seja, o que eu tenho nessa solução? Eu tenho 0,1 mol de HCl. Porque eu tenho 1 litro de solução de concentração 0,1 mol por litro. O que significa que o pH é igual a 1. Por que o pH é igual a 1? Porque o ácido está completamente dissociado. Se o ácido está completamente dissociado, ele vai para cada HCl que está dissolvido aqui dentro, eu tenho 0,1 mol de H+, ou de íon hidrônio. E 0,1 mol de íon hidrônio é muito mais do que 10 a menos 7, que é a quantidade de íon hidrônio que vem da água pura. E menos o logaritmo de 0,1 é 1. Então, isso aqui é menos o logaritmo de 0,1. Tá? Isso aqui é igual a menos o logaritmo de 0,1, que é o pH igual a 1 da solução original. Aí eu vou começar a adicionar, eu vou adicionar essa solução, uma solução de base. Então, adicionar base. O que eu vou adicionar? Eu vou adicionar uma solução de NaOH, que é uma base bem comum, né? Hidróxido de sódio. E essa solução que eu vou adicionar, ela vai ter as seguintes propriedades. Eu vou adicionar uma solução mais concentrada do que essa aqui. Eu vou adicionar uma solução de 1 mol por litro de NaOH. Ok? Só que eu vou adicionar ela lentamente. Então, eu vou adicionar gotinha por gotinha. Ou, para não ser tão lentamente, eu vou adicionar 1 mililitro por vez. Ok? Então, eu vou adicionar 1 ml. Tá aqui um quadradinho de 1 ml. 1 ml é 1 centímetro cúbico, né? Então, eu vou adicionar nessa solução. E aqui o aparelho, né? Vocês viram no laboratório. Para fazer isso aqui, chama uma bureta. Então, ela é graduada. Você coloca a solução de base dentro dessa bureta. E aí você começa a pingar essa solução na solução ácida original. Então, a gente vai adicionar 1 ml por vez e o que a gente vai tentar é entender o que vai ir acontecendo com o pH dessa solução na medida que eu for fazendo essa adição. Então, vamos fazer bem devagarzinho no começo. Depois a gente vai entender a lógica e continua. Então, primeira adição. Qual que é a conta que a gente tem que fazer? Se eu adicionei 1 ml de uma solução 1 mol por litro, significa que eu adicionei quantos mols de NaOH? NaOH adicionado vai ser concentração vezes volume, que é igual, vou colocar aqui, concentração 1 mol por litro, vezes volume 1 ml, 10 a menos 3 mol, 10 a menos 3 litros. Portanto, eu adicionei 10 elevado a menos 3 mol
de NaOH. Correto? Nesse litro de solução. O que aconteceu? O que vai acontecer com esse NaOH? Esse NaOH vai se dissolver, está dissolvido na solução, né? Já está dissolvido aqui, né? Mas ele vai ser acrescentado na solução de tinha HCl. Vai acontecer uma reação, né, do OH- que veio do NaOH com o H3O+, que tem na solução, porque a solução é ácida. Isso aqui vai formar duas moléculas de água, neutralizando, né? Isso aqui é um pouco pictórico, mas esse hidróxido veio do NaOH, esse hidrônio veio do HCl, que tinha dissolvido na minha solução. E eles vão reagir um com o outro, neutralizando uma parte do HCl, ou seja, o hidróxido que veio, esses 10-3 mol de hidróxido, vão reagir com H+ na solução, formando água, neutralizando parte do H+ que eu tinha na solução. E aí o que aconteceu, né? A gente tinha 0,1 mol de HCl na solução. Então, qual que é o novo número de mols de HCl? O resultado desse processo. O número de mols de H3O+, que eu vou ter na solução agora, vai ser 0,1, que era o que eu tinha antes da adição da base, menos 10⁻⁻3. 0,001, que é igual a 0,099 mols. Então, eu tinha 0,1 mol de H3O+ em solução, que 0,001, 10⁻1, 10⁻3, vão ser neutralizados por essa reação por causa da adição de base, então vai sobrar 0,099 mol em solução. Qual que é o volume da solução? O volume da solução vai ser 1 litro, que era o volume original, mais 10⁻3 litros, porque eu adicionei 1 ml de base, né? Então, o volume da solução aumentou um pouquinho. Então, vai ser 1,001 litro. Então, o número de mols de H+ diminuiu um pouquinho. O volume aumentou um pouquinho. Deixa eu melhorar um pouquinho a letra desse volume aqui, está parecendo um X. O volume dessa solução aumentou um pouquinho. E se a concentração de H+, se o número de mols de H+ diminuiu e o volume aumentou um pouquinho, significa que a concentração de H3O+ tem que ter diminuído. Então, qual que é a concentração de H3O+ agora? Ela é 0,099 mol de H3O+, dividido por 1,001 litro, que é, vamos pegar a calculadora, então 0,099 dividido 1,001, 0,0989 mol por litro. Então, a gente tinha uma concentração de íons hidrônio antes da adição da base de 0,1 e agora ela diminuiu um pouquinho. O pH, portanto, que é menos o logaritmo dessa concentração, é igual a menos o logaritmo dessa concentração, 1,005 aproximadamente. 1,005. Então, notem o seguinte, né?
a gente adicionou 1 ml da solução de base e o pH só variou bem pouquitinho. Tá? Então, por que ele variou pouco? Ele aumentou, como a gente esperaria, né? Porque a gente está adicionando base, então a adição de base tem que aumentar o pH, mas o pH subiu bem pouquinho. Por que ele subiu bem pouquinho? Porque eu adicionei só um pouquinho de base na solução. Eu adicionei, apesar da solução original de base que eu estou adicionando ser mais concentrada do que a solução de ácido que eu estou titulando, eu adicionei só 1 ml dessa solução. E ao adicionar só 1 ml, eu adicionei só 10 a menos 3 mols de base. E essa adição de 10 a menos 3 mols de base vai provocar um aumento de pH, mas um aumento bem ligeiro do pH. Ok, então começamos com uma adição bem lenta de base. Se a gente adicionar, que eu vou fazer só uma aproximação, né? Não vou fazer a conta tudo de novo, não, vamos fazer. Vamos adicionar melhor. Agora vamos em vez de ter adicionado 1 ml, vamos pular e vamos supor que a gente adicionou 20 ml dessa solução. Tá? Após 20 adições, o que a gente tem? Mesma coisa que o caso anterior, né? Após 20 adições, ou seja, depois que eu coloquei 20 ml da solução de base. O número de mols de NaOH adicionado vai ser 20 ml, que é da solução. A solução de base é 1 mol por litro, vezes 20 ml, que é 20 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui é 0,02, tá? Que é 2 vezes 10 a menos 2, mol de NaOH adicionado. O volume total da solução mudou de novo, né? O volume total da solução agora é 1 litro mais 20 mililitros, que é 1,02 litros. Esses 0,02 mols de NaOH vão ter neutralizado o ácido. Então, qual que é a concentração de H3 ou mais que eu vou ter na minha solução agora? Vai ser 0,1, que é o número de mols original de H3 ou mais na minha solução, menos 0,02, portanto, 0,08 mol de H3 ou mais. Então, lembra, vamos voltando para cá. A solução original tinha 0,1 mol por litro de HCl, que dava 0,1 mol por litro de H3 ou mais na solução. Após 20 adições, após adicionar 20 ml da solução de base, eu vou neutralizar 0,02 mol desse H3 ou mais. E, portanto, eu vou ficar com 0,08, que é 0,1 menos 0,02. Vou ficar com 0,08 mol de ácido para um volume total de 1,02, o que implica que o pH agora é igual a menos o logaritmo da concentração de ácido, e a concentração de ácido é o número de mols de ácido, que é 0,08, dividido pelo volume da solução. E isso aqui, vamos ver quanto que dá. Então, é menos o logaritmo de 0,08 dividido 1,02. O pH foi para 1,1. 1,1. 1,1. 1,11 talvez, sei lá. O pH foi para 1,11. Então, vejam, eu adicionei agora, quando eu adicionei 1 ml foi para 1,005. Agora, 20 ml foi para 1,11. E agora vamos fazer a mesma conta depois de adicionar 100 ml.
100 adições. Ou seja, que depois de adicionado 100 ml da solução de base. É a mesma sequência de contas. O número de mols de NaOH adicionados agora é 100 ml, a solução original é 1 mol por litro de base, vezes 100 ml, que é 0,1 litro. Isso aqui dá 0,1 mol. O volume total da solução, né? O volume total da solução vai ser 1 litro mais 0,1 litro, que é 1,1 litro. E aqui a gente agora vai ter que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o que aconteceu agora foi que eu adicionei. Qual que é o número de mols original da solução? O número de mols de original da minha solução de HCl. Eu tinha 0,1 mol de HCl na minha solução original, que eu tinha 1 litro de solução, 0,1 mol por litro. E agora eu adicionei 0,1 mol por litro da base, né? Então, eu adicionei tanta base quanto tinha de ácido na solução. De tal forma que eu neutralizei a solução. Então, isso aqui é igual agora. Vamos colocar esse igual aqui, porque eu não vou fazer a conta, porque aqui a gente está numa complicação que depois a gente vai explicar. Essa concentração, esse número de mols de HCl é igual ao número de mols de NaOH adicionado. Ou seja, a solução tem que ser neutra. Tá? Eu tenho uma completa neutralização do ácido. Tenho esse processo aqui, né? Eu tinha HCl em solução e eu adicionei NaOH aquoso. Adicionei o mesmo número de mols de NaOH do que eu tinha de HCl. Isso aqui vai formar água mais NaCl aquoso. Ou seja, o resultado de adicionar uma quantidade de base que é igual à quantidade de ácido que eu tinha na minha solução é que eu tenho uma solução como se fosse uma solução de um sal, de NaCl nesse caso. Portanto, essa solução é neutra, né? E se essa solução é neutra, a gente sabe que o pH dela é 7. Ou seja, que a concentração de íon hidrônio é 10 a menos 7. Qual que é a sutileza aqui? A sutileza é que se a gente fizesse a mesma conta que a gente fez no caso anterior, que foi simplesmente subtrair o número de mols de base do número de mols de HCl, daria 0, né? Porque a gente teria 0,1 menos 0,1 mols de HCl, mols de íon hidrônio na solução, menos 0,1 mols de base na solução. Isso daria exatamente 0, né? A gente nunca pode ter exatamente 0 de H+ e de OH- em solução, porque a água em si ela já sofre esse processo de autoprotólise ou de autodissociação. Então, a gente, ao adicionar 100 ml dessa solução, a gente foi para uma solução completamente neutra. Ok, então a gente tem 3 pontos, tá? Depois a gente vai fazer essa conta de uma maneira totalmente geral, né? E ver como é que isso aqui é feito de maneira cuidadosa. Mas a gente tem 3 pontos agora, né? A adição de 1 ml, que variou o pH um pouquinho, 0,005. Depois eu adicionei 20 ml e o pH foi para 1,1. Nota a diferença, hein? Com 1 ml foi para 1,005. 20 ml, que é 20 vezes mais, foi para 1,1. E 100 ml, que agora é 5 vezes mais do que antes, já foi para 7. Então, como é que isso vai se refletir numa curva de titulação? A curva de titulação é a seguinte. Eu tenho o pH. Isso aqui é uma curva de titulação.
titulação. Essa é uma curva de titulação. Nesse caso, de um ácido forte, que era o HCl, que começava com pH igual a 1, adicionando volumes diferentes de uma solução de NaOH, nesse caso, de uma solução de NaH de 1 mol por litro. E eu tinha a curva de titulação de quem? De 1 litro de solução de HCl 0,1 mol por litro de concentração. Então, eu tinha 1 litro dessa solução, que tinha 0,1 mol por litro de HCl, portanto pH igual a 1. E aqui no ponto 0 eu tenho isso aqui, né? 0. Quando eu não adicionei nada de NaOH, eu tenho o pH igual a 1. Então vamos colocar os diferentes pontos aqui. Aqui a gente sabe que em algum momento, quando eu adicionei 100 ml de NaOH, o pH foi para 7. Então eu vou colocar o 7 aqui, ó. Foi essa última conta que a gente fez. Quando eu neutralizar, se eu adicionar 100 ml da concentração, percebe o que eu estou fazendo, né? Eu tenho 1 litro de solução de HCl, 0,1. Eu estou adicionando uma solução de NaOH que é 10 vezes mais concentrada. Quando eu adicionei 100 ml dessa solução, que é 10 vezes mais concentrada, em 1 litro de solução, que é 10 vezes menos volume, eu neutralizei a solução porque eu adicionei o mesmo número de mols. Então, no momento que eu adicionei 100 ml da solução, o pH foi para 7. Solução neutra. E as contas que a gente fez mostraram que quando eu adicionei 1 ml, que é bem aqui no comecinho, o pH quase praticamente não variou, foi para 1,005. Quando eu adicionei 20 ml, que aí sim é uma fração representativa, é um quinto disso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que eu dividi errado. Um pouquinho mais, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 20 ml, que é 40, 60, 80, 100. Quando eu adicionei 20 ml, foi para 1,11 só. Subiu um pouquinho o pH, sempre vai subir um pH na medida que eu for adicionando base. Só que foi para 1,11, que está aqui. Se a gente completar todos os pontos dessa curva, a gente vai ver que ela vai ter a seguinte cara, tá vendo? Ela começou variando muito pouco e em algum momento ela tem uma subida brusca que vai para pH 7. Se a gente completar vários pontos nessa curva, a gente vai ver que ela vai ter esse perfil aqui, ó. Por que ela tem esse perfil? Ela tem esse perfil por causa que o pH tem essa escala logarítmica. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, vamos ver se eu consigo. 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até 13 ali. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa o 13 ali. Então, por que ela começa variando muito pouco e depois essa variação se acelera? Porque quando eu adiciono, por exemplo, nessa região aqui, a variação de concentração de hidrogênio nessa região aqui, de pH 6 para 7, é uma variação de 10 elevado a menos 6 mol por litro para 10 elevado a menos 7 mol por litro. 1 ml dessa solução aqui, vamos escrever aqui, ó, lembrando que tem, né? Que eu estou adicionando 1 ml de cada vez. 1 ml dessa solução aqui, que é uma solução de 1 mol por litro, tem 10 elevado a menos 3 mol de NaOH. Ou seja, a adição de 1 ml, onde tem 10 a menos 3 de diferença? Só dar uma ideia.
Se aqui é 10 a menos 7, 10 a menos 3, onde é? 10 a menos 3 é aqui, ó. É no pH igual a 3. É nesse ponto aqui que eu tenho 10 elevado a menos 3 mol por litro de H+. De H3O+. Então, quando eu chegar nesse pH aqui, na verdade, ó, vamos ver que minha curva é muito mais brusca do que eu desenhei. Quando eu chegar no pH igual a 3, 1 ml adicional que eu colocar vai neutralizar a solução. Então, se eu tinha 10 a menos 3 mol por litro de H3O+, que é quando eu cheguei nesse ponto da solução, se eu adicionar mais 1 ml dessa solução de NaOH, eu neutralizo a solução. Então, na verdade, essa minha curva, que eu desenhei originalmente assim, ó, vamos corrigir ela, porque ela é bem mais brusca, na verdade. Ela é ainda mais brusca do que eu tinha desenhado. Ela tem que passar por esse ponto aqui, ó. Então, ela vai vir assim, e aí ela vai subir muito bruscamente para pH 7. Porque aqui eu tinha, para pH igual a 3, eu tenho 10 a menos 3 mol por litro de H3O+. Significa que no próximo ml eu neutralizo a solução. Ok? Então, tá vendo? O pH começa variando pouco. Por quê? Porque a minha adição aqui é linear, 1 ml de cada vez. 1 ml sempre adiciona 10 a menos 3 mol por litro mol de NaOH. Só que aqui a concentração é 100 vezes maior. Aqui é 10 a menos 1 mol por litro de HCl. Então, a concentração de HCl aqui é 100 vezes maior do que o número de mols de NaOH que está sendo adicionado. Mas aqui, a concentração de HCl é igual ao número de mols em número de NaOH que eu estou adicionando. E aqui a concentração de HCl é menor do que o número de mols que eu estou adicionando por ml de solução. Então, o pH varia enormemente. Então, essa é a cara. O fato dessa escala aqui ser logarítmica faz com que a gente tenha esse perfil de uma titulação que é muito brusco. E ele vai continuar sendo brusco depois, né? Aqui em cima. Como a gente calculou em outro momento, né? A solução pura, se eu adicionar muito NaOH, essa solução é de 1 mol por litro de NaOH. Bom, em algum momento esse pH vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E o perfil vai ser simétrico nessa direção também, tá? Então, quando eu tiver já concentrações altas de base em solução, a adição de 1 ml por vez deixa de provocar uma variação de pH muito brusca. Enquanto eu tenho concentrações baixas de base, a adição de NaOH provoca variações bruscas de pH. Então, essa é uma curva típica de uma titulação de um ácido forte por uma base forte. E o que a gente vai ter, né, num experimento é que, como vocês percebem, o pH varia muitas unidades, ou seja, você tem uma variação de concentração de H+, de muitas ordens de grandeza associadas a uma pequena adição de base. Você adicionou aqui só um pouquinho de base e o pH vai pular de 2 e 3 para ser 11 e 12. Então, você tem uma variação muito brusca. Brusca do pH associada à adição de pequenas quantidades de base. Ou seja, de pouca solução de base em volume, né, da solução que a gente está adicionando. Existem moléculas que, como eu mencionei, são os indicadores que mudam de cor, né? Tem moléculas que aqui nessa região aqui de pH elas têm uma determinada cor e nessa região de pH tem outra cor. E isso a gente vai ver mais para frente, mas o que a gente vai perceber, se a gente adicionar uma dessas moléculas que são os indicadores na solução, o que a gente vai ver é que aqui a solução tem uma cor
E quando eu chego no ponto de neutralização, a solução muda bruscamente de cor para passar para uma cor diferente. E detectando que eu adicionei a quantidade de base correspondente à quantidade de ácido que eu tinha originalmente na minha solução. Sem fazer nenhuma conta, mas se a gente fizer a curva oposta, né, se a gente fizer um gráfico no qual eu titular uma base forte com ácido forte, de base forte com ácido forte, agora eu vou colocar aqui 7 aqui, aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, vou colocar 1 aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 aqui. Tá? Aqui seria pegar 0, não tem problema. Aí eu vou adicionar agora um ácido forte, então eu estou adicionando uma solução de HCl na minha solução, então mesmo processo, né? Eu tenho um pote, agora minha solução original é uma solução de base. Vamos supor que ela começa com um pH igual a 13. E aí eu vou adicionar com uma bureta uma solução de HCl, que é um ácido forte. Então, eu vou adicionar nessa solução uma solução de HCl. Sem entrar em detalhes, a gente vai ter quando a quantidade o número de mols de ácido adicionado for igual ao número de mols de base que tinha na minha solução, isso aqui vai ter pH 7. No início a variação vai ser lenta, porque o número de mols adicionados de ácido vai ser muito menor do que de base, que tem na minha solução. A variação fica brusca quando eu chego perto do ponto de neutralização, e aí quando a solução fica mais ácida, a quantidade de ácido que eu estou adicionando em escala linear, porque eu estou adicionando a mesma quantidade de ácido em cada adição, não vai mais provocar grandes variações de pH, porque já tem muito ácido na solução. Então, isso aqui vai convergindo para a concentração da solução de ácido que eu estou adicionando. À medida que quanto mais ácido eu adiciono, mais a concentração da solução que eu tenho vai se aproximando da concentração de ácido da solução que eu estou adicionando. Tá? Então, agora eu começo de um pH básico, muito maior do que 7, porque eu tinha uma solução básica originalmente, e eu vou neutralizando a solução pela adição de volumes constantes de HCl. Tipicamente é uma gotinha de cada vez. E quando eu detecto essa variação brusca, de pH, significa que eu adicionei uma quantidade de ácido que corresponde à quantidade de base que eu tinha no meio reacional. Então, esses são os conceitos gerais de um processo de titulação. Na próxima aula a gente vai fazer a conta direitinho, de reproduzir essa curva de titulação numericamente com uma formulinha só.